Quando nasce uma criança, a gente espera que tudo seja lindo, que tudo seja maravilhoso, que a mãe fique feliz, né? Só que não é isso que acontece. É verdade, ninguém gosta de falar disso, mas muitas vezes as mães ficam realmente deprimidas ou ficam tristes, mesmo que não estejam deprimidas, elas podem ficar mal, podem ficar se sentindo culpadas, se sentindo perdidas, se sentindo até arrependidas. Isso a propaganda de margarina não fala. Né? Isso na novela não aparece, porque só aparece a alegria, a beleza de uma criança que nasce, a mãe que surge, o pai que surge quando nasce uma criança. Só que é difícil, é complicado, é um ser humano totalmente dependente que precisa de você o tempo todo, que não vem com manual de instruções e que não vem com botão de liga e desliga. E aí a pessoa tem que ficar o tempo todo ali, muitas vezes quando é o primeiro filho, quando não tem família perto, etc., a pessoa se sente mais insegura ainda, mais perdida ainda e fica triste, fica arrependida, fala: o que eu fui fazer da vida, por que eu fui ter filho, se eu estava tão bem, se estava tudo tão estável na minha vida. E aí a pessoa se sente culpada por estar pensando nisso. Fala: puxa, mas fica todo mundo tão feliz quando nasce o filho, por que eu estou me sentindo assim? Você não está sozinha, a sua mulher não está sozinha, sua esposa não está sozinha. Estima-se que entre 60% até 80% das mulheres passem por uma situação chamada de blues puerperal ou baby blues. Sabe o blues, aquela tristeza, aquela melancolia que vem de vez em quando do nada? A pessoa pode ter logo nos primeiros dias pós-parto. Então, entre 1 a 3 dias ali depois do parto, vem uma tristeza, vem uma melancolia, parece uma TPM mais forte às vezes, e todo mundo fica: puxa, mas por que você está se sentindo assim? Tá tudo bem, a criança está bem, você está bem, etc. E a pessoa está se sentindo mal, e ela fica se sentindo mal por estar se sentindo mal. A boa notícia é que isso passa. Em poucos dias isso passa. O que precisa fazer nessa hora é dar suporte, é estar do lado. Fala: não, tudo bem, a gente se sente assim mesmo, a gente fica preocupado, a gente fica perdido, tamo junto. Curte aí sua tristeza, não precisa ficar falando: vai, fica triste mesmo, dane-se, não é isso, né? Mas também não precisa ficar: para de ficar triste, não tem por que você ficar triste. É só estar junto, falar: olha, isso aí passa, isso aqui daqui a alguns dias passa, isso aí é só uma adaptação, vamos junto, etc. Dar suporte faz com que o blues puerperal evolua bem e em poucos dias a pessoa volta a ficar bem. Não estou dizendo que vai ficar propaganda de margarina, não é que vai ficar só alegria e só felicidade, filho realmente dá trabalho, mas não vai ficar essa melancolia, esse arrependimento, essa sensação tão ruim. Agora, numa porcentagem menor de mulheres, os números variam, às vezes em 3 até 6% das mulheres, pode acontecer um quadro de depressão. E aí não é só uma tristezinha que passa, não é só uma melancolia, aí é a depressão, é aquela tristeza que vem e não vai. A pessoa começa a perder energia, começa a se sentir mal, começa a se sentir muito triste, uma sensação de uma angústia, insegurança, às vezes mais irritada, o apetite muda, o sono muda, tudo fica ruim. Isso pode ser um quadro de depressão, que embora a gente chame de depressão pós-parto, na verdade a gente chamava de depressão pós-parto, porque hoje a gente sabe que até metade das mulheres, até 50% das mulheres, o quadro de depressão que é notado no pós-parto começou já na gestação. Então, metade dos casos de depressão que a gente antigamente chamava de pós-parto já começa no final da gestação e por isso hoje a gente chama de depressão periparto, depressão ao redor do parto, ao redor deste momento, que tem várias causas, né? Então, não só as mudanças de fato de vida, né, de uma criança em casa, uma primeira criança ou mais uma criança e etc, mas também as próprias mudanças hormonais, mudanças do corpo e etc, mudança de papel social, é um monte de coisa que acontece na cabeça das pessoas que pode ser risco de a pessoa desenvolver um quadro de depressão. A depressão não começa tanto nos primeiros dias, mas ou no final da gestação, e aí já começa, né, depois do parto, ou então vai ser notado e vai se instalar algumas semanas depois que a criança nasceu. É importante ficar atento. Às vezes a pessoa
não está bem, a pessoa não está evoluindo, a pessoa está chateada, a pessoa está irritada, está triste, desanimada e não melhora, e aquilo não melhora e todo mundo fica cobrando sem cair a ficha que isso pode ser um quadro clínico de depressão que merece tratamento médico. Ah, mas eu estou amamentando, ah, mas o bebê... Não tem problema, vai no médico que ele vai saber manejar essa situação. Ou dar um remédio que não interfere com a amamentação, ou manejar a situação da amamentação, mas hoje muitos antidepressivos podem ser tomados junto com a lactação mesmo, então tem que ir no médico, é muito mais seguro para a mãe, inclusive para o bebê, tratar de uma depressão pós-parto do que ficar com medo do efeito colateral do remédio e ficar com a depressão, que pode ser muito mais prejudicial para a saúde da mãe, para a saúde do bebê, para o vínculo mãe-bebê, para a dinâmica familiar, para todo mundo. Depressão é uma doença grave, é uma doença que tem que ser tratada para que a gente não deixe que ela se agrave ainda mais. O que eu peço hoje é que você divulgue essa informação. Já soube de casos de pessoas que estavam com depressão pós-parto, que nem sabiam que era isso e que vendo vídeos, vendo reportagens, é que caiu a ficha, ela falou para o obstetra, nem o obstetra tinha percebido e começou a se tratar e a vida mudou. Então divulga essa informação. Vamos falar para as mulheres que é normal ficar triste 1 ou 2 dias depois, não precisa se sentir culpada. Suporte as suas mulheres, suporte a sua nora, suporte a sua filha, isso vai passar 2, 3 dias, isso passa. Agora, se não passar, pode ser depressão e aí merece tratamento porque isso é sério. Aproveita e se inscreve aqui no canal, divulga realmente esse vídeo que essa informação precisa ir longe e a gente vai trazer mais informação importante daqui pra frente.